Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai dar início ao conceito de função afim. Esta é a primeira parte. Então, vamos à aula. Bom, vamos falar agora sobre função afim. Nas aulas anteriores a gente falou sobre função de um modo geral, certo? A gente viu o conceito de função, a gente viu a relação de função por meio de diagramas e também a gente estudou valor numérico e conseguimos também construir gráficos de funções. Agora a gente vai especificar, a gente vai estudar apenas casos de função em que apresentam aí uma certa propriedade. E essa certa propriedade vai nos permitir classificar esse tipo de função como sendo função afim. Ok? Então, de imediato aí para a gente tem um probleminha, uma situação no caso, em que remete para que a gente consiga definir aí o conceito de função afim. Então, vou ler o que está sendo dito aí, né? Em certo município, o valor pago por uma corrida de táxi é igual a R$ 4,75 pela bandeirada, mais R$ 4,90 pelo quilômetro rodado. Então, veja bem, esse R$ 4,75 pela bandeirada é um valor fixo. Não importa a quantidade de quilômetros em que você vai percorrer, né, que vai ser rodado. Sempre você vai pagar esse R$ 4,75. Aí, a depender da quantidade de quilômetros, você vai pagar R$ 4,90 por cada quilômetro que percorrer, certo? Então, eu já montei aqui uma tabelinha com alguns valores para que a gente conseguisse definir aí a função, certo? Quando a gente tem 1 km rodado, a gente vai ter isso aqui, né? 4,90 vezes 1, né? É 4,90 o preço por quilômetro, mais o 4,75, que é o valor fixo. Depois, se for 2, a gente vai ter 4,90 vezes 2, mais 4,75. Por 3, assim segue, né? 4,90 vezes 3, mais 4,75. Até que a gente atribua um valor variável, certo? Eu vou chamar de x, e escrevendo como esse valor variável, a gente vai ter que é 4,90 vezes x, certo? É o valor variável, mais 4,75. Nesse último, a gente consegue sim definir a função, ok? A função definida por essa situação é essa aqui, ó. F de x igual a 4,90x mais 4,75. Essa é a nossa função. E tem uma característica principal para essa função. A nossa variável x é uma variável de primeiro grau. Como assim de primeiro grau? É de primeiro grau porque o expoente de x é 1. A gente sabe que quando não aparece o expoente é 1, certo? E temos também um termo independente. Como assim um termo independente? É um termo em que a variável x não aparece, ele é independente, certo? Então, nesse caso aqui, a gente definiu uma função afim. Esta, para a gente, é uma função afim. E a gente vai ver agora a definição matemática, a definição mais formal, para o conceito de uma função afim, certo? O que seria uma função afim? Uma função afim é uma função cuja lei é f de x igual a x mais b. Olha só, certo? AX mais B. Quem é A e quem é esse B? A e B são coeficientes reais, ou seja, são números reais. Então, a gente vai ter sempre uma função definida por essa forma. O x não pode vir com nenhum outro expoente diferente do 1. Não aparece, mas é 1 aqui. O x vai ser sempre acompanhado por um coeficiente real. No caso aqui, vai existir um número que vai estar acompanhado de x e vai existir outro número que não vai estar acompanhado de x. Essas serão as nossas funções afins, certo? Esse coeficiente b é chamado de termo independente. Justamente por isso, termo independente, porque ele não depende do valor de x para alterar o valor da função, ok? Então, veja bem. Tendo aí a definição, eu vou conseguir agora, a partir de algumas funções afins, definir quem são esses valores de a e b, certo? Então, aqui temos alguns exemplos de funções afins em que vai ser possível a gente dizer quem são os valores de a e b. Já coloquei o valor de a aqui, certo? Mas a gente vai colocar também o valor de b. Então, veja bem. Nessa função afim, meu valor de a é o valor que acompanha x, certo? Então, quem está acompanhando x aqui é o 3. Por isso que já coloquei a igual a 3.
ok? Agora, o valor de B é o independente, é o que não vem acompanhando x. No caso, é o menos 1, certo? Não é 1, é menos 1. O sinal que acompanha o número também vem. Então, B aqui é menos 1. Então, é uma função afim de coeficientes 3 e menos 1. A letra B, eu tenho g de x igual a 4 menos 2x. Nesse caso aqui, meu valor de A é quem? Meu valor de A é menos 2, certo? Por que menos 2? Que é o valor que acompanha o x aí. E o valor de B é o 4. 4 é o valor de B, certo? Letra C, meu coeficiente A na C é 3 sobre 2. É uma fração, 3 sobre 2. É tudo que acompanha x. E o meu coeficiente B é o 3. E na última função afim, eu tenho que meu A é 0,7 e meu B é 9 oitavos, ok? Então tá aí os estudos coeficientes de uma função afim. A gente faz esse estudo aqui porque será necessário para alguns tópicos que vão vir posteriormente, certo? A gente também tem exemplos de funções que não são afins, certo? Como eu já falei, uma função vai ser afim quando o expoente dx estiver com grau 1. Na letra A aqui já quebra a regra, né? O grau de x é 2. É por isso que essa aqui não é uma função afim, certo? X ao quadrado não define para a gente uma função afim. Letra B. G de x, 1 sobre x. Ah, professor, mas o grau de x aqui é 1, porque não é função afim. Errado. Aqui o grau de x não é 1, certo? Isso aqui, a função é 1 sobre x e a gente pode aplicar uma propriedade lá da potenciação que diz que o inverso do número a gente pode escrever como expoente negativo, certo? Isso aqui é o mesmo que x elevado a menos 1. Quando a gente inverte a base, a gente troca o sinal do expoente. Se o expoente aqui é 1, invertendo, x vai para cima e menos 1, né? Obviamente o 1 ficaria embaixo, só que a gente não precisa colocar 1. X a menos 1. Logo, essa função aqui não é uma função afim. E a letra H, a gente tem 4 mais raiz de x, que também não é outra função afim. Por quê? Porque esse raiz de x a gente pode escrever, né, segundo as propriedades de radicais, a gente pode escrever um radical como uma potência de expoente fracionário. Então, isso aqui seria o mesmo que 4 mais... Como seria o expoente fracionário disso, né? A gente tem que o índice aqui é 2, quando não aparece. O expoente de x é 1. Logo, a gente escreve como sendo 1 sobre 2. E é por isso que não é a função afim, por conta do expoente que não é 1, certo? Agora a gente vai falar sobre o gráfico de uma função afim, certo? O gráfico de uma função afim ele vai ser mais tranquilo de fazer, por conta que a gente não vai precisar fazer sempre essa tabela que a gente vinha fazendo quando estudamos função. Então, a gente vai deixar de fazer essa tabela para fazer uma coisa mais simples. Mas é necessário que eu mostre através da tabela o que de fato vai gerar a nossa função afim. Eu já deixei de cara aqui que o gráfico de qualquer função afim é uma reta. Então, já coloquei aqui minha tabela, de acordo com a função dada, que é f de x igual a 2x mais 1. A tabela com os 5 valores, né? Eu costumo usar sempre os 5 números inteiros menores que a gente tem na reta. E a partir desses números eu calculo, né? Já calculei quase tudo aqui, só falta escrever o par ordenado e marcar no plano cartesiano. Quando eu marcar no plano cartesiano, vocês vão ver que realmente é uma reta. É uma função afim, então vai dar uma reta, certo? E por ser uma reta, isso vai facilitar a nossa vida, porque a gente vai conseguir concluir outra coisa. Então, primeiramente, vamos fazer o gráfico dessa função. O par ordenado que eu tenho aqui na primeira linha é para x menos 2 e para y menos 3. Então, eu tenho menos 2 e menos 3. O segundo par, eu tenho menos 1 e menos 1. O terceiro par é 0 e 1. O quarto par é 1 e 3. E o quinto par é 2 e 5. Basta, então, a gente marcar esses pares no plano cartesiano. E é o que a gente vai fazer agora, certo? Primeiro a gente enumera aí, né, nossas retas do plano cartesiano. Aqui é 1. A gente tem 1 aqui. 2, 3, 4, 5. Do lado de cá, que são os negativos, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. No y, a gente na parte de cima tem os positivos, 1, 2, 3, 4, 5. E na parte de baixo a gente tem os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Agora a gente vai marcar os pontos. O primeiro ponto é menos 2 para x, menos 3 para y. Né? Menos 2 para x está aqui, menos 3 para y está aqui. Então faço o quê? Faço a projeção do ponto.
Então, já gera nosso primeiro ponto aqui. Segundo ponto, menos 1 e menos 1. Então, menos 1 para x, menos 1 para y. Vou fazer a projeção do ponto. Já dá para a gente aqui. Terceiro ponto, 0 e 1. Quando x é 0, a gente marca o ponto no y no valor 1. Então, o y, valor 1 aqui, o ponto fica aqui. Próximo ponto é 1 e 3. 1 para x, 3 para y. Fazendo aí a nossa projeção. A gente encontra um ponto aqui. E por último, 2 e 5. 2 para x, 5 para y. Eu vou fazer a nossa projeção. E encontramos o ponto aqui. Então veja que os pontos estão alinhados. Já dá para perceber que quando eu traçar o gráfico, né, fazer a reta aí, que é o gráfico da função, vai dar para a gente o que a gente vinha dizendo, né? É uma reta. Então esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Então veja que realmente dá uma reta. Agora a pergunta que não quer calar. Eu vou precisar fazer sempre essa tabela para fazer esse gráfico? Não. Sabe por quê? Porque como é uma reta e em geometria a gente aprende o seguinte, que 2 pontos definem uma reta. Olha só, 2 pontos definem uma reta. Eu tenho 5 pontos aqui. Quer dizer o quê? Então quer dizer que para fazer o gráfico de uma função afim, a gente vai precisar apenas encontrar 2 pontos, 2 pares ordenados. Ou seja, essa tabela aqui, eu poderia apenas ter usado os 2 primeiros números e já conseguiria fazer o gráfico. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. A gente não vai fazer mais uma tabela, porque não precisa fazer uma tabela apenas com 2 valores. A gente vai calcular 2 números, né? A gente vai dar valores para x e encontrar valores para y para assim fazer o gráfico, certo? Então eu coloquei como destaque aqui importante por conta desse fato, né? Para construir o gráfico de uma função afim, é necessário apenas encontrar 2 pares ordenados. Então, de que maneira a gente vai encontrar esses 2 pares ordenados, né? Vamos seguir aqui esse exemplo, em que temos 2 funções, a gente vai fazer o gráfico dessas 2 funções, certo? Vamos construir o gráfico da primeira função, que é f de x igual a 3x menos 2. 3x menos 2. Então, a gente vai fazer o gráfico dessa função primeiro, certo? De que maneira a gente vai fazer o gráfico da função? Olha só, a gente vai escolher 2 valores para x e encontrar o valor para f de x ou y, né, que é a mesma coisa, e assim a gente vai ter o par ordenado. Então veja bem, eu escolho, escute bem o que eu estou falando, eu escolho os valores para x. Então aqui eu vou escolher para x igual a 1. Eu utilizo 1 porque é muito mais simples calcular qualquer coisa substituindo 1. Para x igual a 1, eu vou ter então f de 1, substituindo x por 1, f de 1 igual a 3 vezes 1 menos 2. Calculando isso aqui, 3 vezes 1 dá 3, menos 2, 1. Então, qual é o meu par ordenado gerado por isso aqui? Meu par ordenado gerado por isso aqui é 1 para x, 1 para y, certo? 1 para x, 1 para y. 1 para x que eu adotei, 1 que foi o nosso resultado, certo? Agora eu vou escolher outro valor para x. Para x igual a 0. Vou escolher o 0 agora. Então, f de 0 é igual a 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0 é 0, menos 2 dá menos 2. Logo, o par ordenado que eu tenho aqui é 0 para x e menos 2 para y. Pronto. Já tenho os meus 2 pontos, né? Meus 2 pares ordenados. Basta, então, agora construir o gráfico da função. Fazer o plano cartesiano e colocar esses 2 pontos aí, certo? Então, o primeiro ponto é 1 e 1. Então, eu marco 1 aqui, 1 aqui. Vai gerar meu ponto, meu primeiro ponto. Vou colocar os valores 1 e 1. O segundo valor é 0 e menos 2. Menos 2 para y, né? O 0 está aqui. Menos 1, menos 2. Lembrando que tem que usar o mesmo espaçamento. Não estou fazendo com a régua, mas o ideal é que vocês façam com a régua para usar o mesmo espaçamento entre os números. Então aqui é o menos 2, né? E a gente já sabe que quando o x for 0, a gente marca o ponto no valor dele. A gente vai marcar o ponto no y no menos 2. Então o ponto fica aqui, ó. Pronto. 2 pontos já é possível sim fazer o gráfico dessa função. Então o gráfico dessa função é isso aqui, ó.
Só unir os dois pontos e traçar a reta. Esse é o gráfico da nossa função f de x igual a 3x menos 2. Ainda não ficou tão claro? Então vamos fazer o gráfico da outra função, né? A função g de x igual a 2 menos x. G de x igual a 2 menos x. Então, do mesmo jeito que eu fiz a primeira, eu vou fazer esta segunda. Professor, eu posso usar os mesmos valores da primeira nessa segunda? Claro, não tem nenhuma restrição contra os valores. Posso usar os mesmos? Posso, mas eu não vou usar os mesmos, certo? Só para variar aqui. Eu vou escolher para x agora igual a 3, certo? Para x igual a 3, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter g de 3 é igual a 2 menos 3. E 2 menos 3 me dá menos 1. E, portanto, o par ordenado que eu tenho aqui é para x 3, para y menos 1. Ah, professor, mas isso não é y, isso é g. Não. A função g de x, isso aqui, ó, g de x, a gente pode substituir por y. Tanto faz. Ah, mas por que você usou g e na outra você usou f? Notação de função não importa, certo? Se você usa f, se você usa g. Vai dar na mesma, certo? Agora, a gente faz para x igual... Vou escolher outro valor, né? Vou escolher para x igual a 2. Assim eu terei g de 2 igual a 2 menos 2. 2 menos 2 me dá 0. E, portanto, o par ordenado que eu tenho aqui é 2 para x, 0 para y. Pronto. Dois pares ordenados, agora basta fazer o quê? O gráfico novamente, né? Faço o plano cartesiano. E vou colocar esses dois pontos. Primeiro ponto, 3 menos 1. 1, 2, 3. 3 dá aqui no x, né? 1 e 2. Menos 1 para y. Menos 1 dá aqui embaixo. Aqui é o menos 1. Fazendo aí a nossa projeção dos valores, gera para a gente o ponto. Segundo ponto, que é o 2 e 0. 2 para x, 2 já está aqui. 0 para y. Quando o y é 0, a gente marca o valor no outro, né? Na reta x igual a 2. Então, o ponto vai dar aqui, ó. Já tenho aí os dois pontos do gráfico. Basta fazer o quê? A reta, que será o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, então, vai ser isso aqui. Pronto, que é o gráfico da função g de x igual a 2 menos x. Então, é assim que eu faço gráficos de funções afins, sem muito trabalho, apenas utilizando aí valor numérico, né? Na escolha de dois valores para a incógnita x. Bom, agora a gente vai falar sobre crescimento e decrescimento da função afim, ok? Então, de início, já coloquei dois gráficos aí, né, das duas respectivas funções. A primeira função que eu tenho, que é x mais 2, e a segunda função que eu tenho, que é menos 2x mais 1. E o gráfico de cada um é essa aqui. Ó. Se a gente for fazer o gráfico, vai dar essas duas retas aí pra gente, certo? Só que você perceba que a inclinação dessas retas, né, a posição dessas retas estão diferentes, certo? Enquanto essa aqui está crescendo, né, o sentido é de crescimento. Por quê? O sentido é sempre da esquerda para a direita. E a gente percebe que essa reta está crescendo, está indo para cima, certo? Então, neste caso aqui, ela está crescendo. Já essa outra, no sentido da esquerda para a direita, essa reta aqui está diminuindo, né? Ela está indo para baixo. Então, perceba que essa aqui cresce, essa decresce à medida que os valores de x aumentam. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem um exemplo de função crescente, certo? E nesse segundo caso, a gente tem um exemplo de função crescente, certo? Ah, professor, mas a gente só vai conseguir a gente só vai conseguir decidir quando a função é crescente ou decrescente pelo gráfico da função. Vai ser necessário, então, a gente fazer o gráfico primeiro para poder dizer que a função é crescente ou decrescente? Não, certo? O que define se a função é crescente ou decrescente é o valor de A. É o valor do coeficiente A da função, certo? Lembram da definição de função afim, que foi posta logo no início? Que é f de x igual a x mais b. Essa aqui é a definição da função afim, ax mais b. Quem define se a função é crescente ou decrescente é o valor de a. É esse valor que acompanha x. Então, perceba que nessa primeira função aqui, ó, o valor que acompanha x, ele não aparece. E quando não aparece, vocês sabem que esse valor é 1, certo? Aqui a gente tem valor 1. Já nessa outra aqui, ó, meu valor de a, coeficiente a, é menos 2. Então, o que é que se pode julgar a respeito desses dois valores? A primeira coisa é
que nesse aqui o valor de A é positivo e nesse aqui o valor de A é negativo. E isso já é suficiente para que você consiga dizer que a função é crescente ou decrescente, certo? Olha aqui, ó. Dizemos que uma função afim dada por ax mais b, com a diferente de zero, né? Então o a não pode ser zero, é crescente quando a é positivo, certo? É crescente quando a é maior do que zero. E decrescente quando a é menor do que zero, ou negativo, certo? Então, de novo, temos aí, se o valor de a da função é positivo, então a função é crescente. E se o valor de a é um número negativo, então a função é decrescente. É justamente o que a gente tem aqui nessas duas situações, certo? Então agora a gente vai poder classificar livremente as funções quanto crescente ou decrescente, certo? Sem precisar fazer o gráfico. Os gráficos que a gente viu aqui são as interpretações geométricas do crescimento e decrescimento de uma função afim, certo? A gente não vai adentrar tanto porque quando vocês estiverem no ensino médio, no primeiro ano, vocês vão voltar a ver esse conceito de novo um pouco mais profundo. Então, vamos lá. A gente vai classificar cada uma dessas funções como crescente ou decrescente, certo? A letra A, o item A, a gente tem o seguinte, ó, f de x igual a 9 menos 2x. Eu procuro o valor de A sempre, certo? Meu valor de A nessa função é menos 2, não é 9, gente. Menos 2, porque acompanha o x. Menos 2, se o A é menos 2, é negativo, e, portanto, a função é decrescente. Agora, letra B, g de x igual a 5 mais 4x. Perceba agora que o meu valor de A é 4. E, portanto, é positivo, a função é crescente. Agora fica fácil, né? Se x sobre 2 menos 1. O A aqui é 1 sobre 2. Né? Tem que lembrar que tem 1 aqui, ó, é uma fração, 1 sobre 2. E, portanto, a minha função aqui é crescente. E, por fim, eu tenho h de x igual a 40 menos x sobre 5. Aqui é 1. O meu a nessa função é menos 1 sobre 5. E, portanto, a gente tem uma função decrescente. Ok? Então, tá aí a nossa primeira parte sobre função afim, certo? Essa aula de função afim será dividida em duas partes. Essa é a nossa primeira parte. E a gente falou aqui sobre o conceito, sobre gráfico, sobre crescimento e decrescimento. E espero que a partir dessa aula vocês consigam resolver o exercício, certo? Então, ficamos por aqui. Até uma próxima aula.